Oh, Deus. Onde que nós estamos aqui? Lá em Lucas, irmãos, 24, 13. Glória a Deus. Na semana eu estava ali lavando o quintal e falando, Senhor, que palavra que eu vou ler, né, para a igreja que eu vou ministrar. E aí, de repente, começou a vir o louvor dos 2 discípulos, né, na minha mente. E eu falei assim, amém, Deus. Então, vai ser essa a palavra do Senhor Jesus. 24:13 diz assim, igreja. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém, a 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe, és tu peregrino em Jerusalém? Glória a Deus. E não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhe perguntou, quais? E eles lhe disseram, as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como principais dos sacerdotes e os nossos príncipes, e entregaram a condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora sobre tudo isso, e já hoje o 3º dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres entre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram, dizendo, que também tinha visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém a eles não ouviram. E eles lhe dizem, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes os que dele se achava em toda a Escritura. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que iam para mais longe. E eles constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-lhe e deu. Abriram-se-lhes então os olhos e os conheceram, e eles desapareceu-lhes. E disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados os 12, os que estavam com eles, os quais diziam, ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles contaram o que lhes acontecia no caminho, e como deles foi concedido no partir do pão. Amém? É uma palavra bem conhecida dos irmãos, mas é uma palavra que nos emociona sempre que nós lemos, né? Aqui, Emaús, para mim, hoje eu diria assim que Emaús foi o caminho da paz, que aqueles discípulos encontraram a paz e o caminho que eles começaram a ter novas esperanças, irmãos. Por que eu falo isso? Porque eles estavam ali caminhando, como todos sabem, né? Num momento de tristeza. Eles estavam num momento de angústia. Já não tinham mais esperança, né? E quando das vezes nós estamos assim, nós encontramos tão cabisbaixo,
nós nos encontramos tão sem esperança pelas lutas da vida, né? Pelos acontecidos. E eles estavam ali entristecidos pelo acontecido que tinha com Jesus. E eles tinham perdido a esperança. Então os dois estavam caminhando ali, rumo a Emaús, totalmente sem nenhuma vontade de pensar assim, de continuar o Evangelho, eu penso comigo. Porque muitas das vezes nós passamos momentos tão difíceis que nós pensamos em parar, né? E eu me coloco ali no cenário, eles dois caminhando, eu imagino a tristeza que eles estavam sentindo, né? A angústia que estavam. E por eles se sentirem assim, irmãos, o que me chama a atenção é no versículo que fala assim, ó: mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. O que eu quero dizer nessa noite? Quando nós estamos angustiados, quando nós estamos entristecidos, quando nós perdemos a esperança, aleluia, nós perdemos a nossa visão espiritual. É verdade. E muitas das vezes nosso Deus está ali ao nosso lado e nós não percebemos. Assim como aqueles dois profetas não perceberam, aqueles dois discípulos não perceberam. Porque eles estavam tão assim, como eu posso dizer, acreditando que não existia aquele evangelho. Você sabe, irmã Maria, quando muitas das vezes nós estamos dentro da igreja, somos cristãos já antigos, e aí vem uma luta tão grande que às vezes a gente perde a fé. Meu Deus, é verdade, Jesus. E ali aqueles dois discípulos, eu acredito que eles estavam num momento tão de dor que eles tinham perdido a fé. Meu Deus, é bem com assim, Jesus. Mas eles tinham perdido totalmente a fé, porque eles estavam caminhando sem nenhuma esperança. É desse jeito, Mas meu eles Deus, imaginaram aleluia. que naquele caminho, que eles estavam caminhando sem esperança nenhuma, Jesus estava ali. Meu Deus. E o que eu acho mais lindo é quando eles estavam ali conversando entre si e triste, né, lamentando, porque quando nós estamos na prova, nós encontra alguém, nós vamos lamentar, nós vamos reclamar, e ali bem do ladinho se encosta Jesus, né, e começa a perguntar do que eles estavam falando. Aleluia. Quantas das vezes nós estamos entristecidos, estamos Meu Deus, aleluia. Senhor, e Jesus está ao nosso lado. Glória a Deus. Talvez muitas das vezes o Espírito Santo usando alguém para falar conosco e nós com a visão tampada. Meu Deus, com é os ouvidos verdade. tampados, até mesmo dentro da igreja, irmãos. Muitas das vezes nós chegamos aqui tão angustiados com nossos problemas pessoais, com as nossas lutas dos dias a dia, ou com coisas que a gente passou lá atrás, que a gente não deixa. E aí a gente perde a nossa visão, a gente não vê que o nosso Jesus está ao nosso lado. Meu Deus, é verdade. E aqueles discípulos ali caminhando, entristecidos, e eles andam um bom pedaço, né? Só que o que eu acho mais lindo é que Jesus, irmãos, Ele não nos deixa quando nós estamos entristecidos. Ele não nos abandona. E ali Ele não abandonou aqueles discípulos e Ele se chegou mais próximos. Por quê? Porque eles sabiam que eles conheciam a palavra do Senhor Jesus. Mas tem momentos em nossas vidas que nós nos deixamos a tristeza entrar em nossos corações. Aleluia. Nós deixamos, como nós estávamos falando aqui na segunda-feira, que muitas das vezes nós deixamos aqueles sentimentos de preocupação em nossa mente, né? Quando nós deixamos a preocupação entrar em nosso cérebro, irmãos, em nosso coração, nós não conseguimos ver mais nada de bom. Meu Deus, é bem isso, Jesus. A gente passar por algo para que nós possamos acreditar mais no Evangelho e pregar mais a palavra do Senhor Jesus. E aqueles dois discípulos ali, eles sabiam quem era Jesus, mas em um momento de dor, eles esqueceram o Evangelho. No momento de dor que a gente passamos, nós esquecemos que o nosso Deus, Ele está ao nosso lado. Meu Deus, verdade, Ele Jesus. nos ajuda a vencer as barreiras, as dificuldades. Ele não nos abandona, irmãos. O que eu quero dizer aqui, por mais que os discípulos estavam desesperançosos, que eles não tinham mais esperança, por mais que eles estavam abatidos, que a sua alma estava angustiada. Meu Deus, é verdade, Jesus. O que eu quero dizer nessa noite é que Jesus sempre está ao nosso lado. Glória a Deus, aleluia. Não importa, irmão, se você está entristecido, não importa se você está aborrecido, se você já perdeu as esperanças. Somente creia e tenha fé. Porque quando nós temos um pouquinho de fé, Deus ali trabalha e Ele entra. Oh, glória, é verdade, Deus, aleluia. E quando Ele começa ali a conversar, dialogar com eles, aqueles discípulos
discípulos, por mais entristecidos, ele sentia algo no seu coração. É Ele Deus. sentia algo ali. Eles não entendiam, não sabiam explicar, porque eles não queriam mais acreditar que Deus estaria com eles. Mas eles sentiam algo arder em seu coração. Mas não Verdade. entendiam, irmãos. Porque quando nós estamos no processo, quando nós estamos angustiados, nós não entendemos, muitas das vezes, o nosso Jesus. Porque nós deixa a agonia tomar conta do nosso coração. Nós deixa a agonia tomar conta da nossa mente. E nós estávamos falando assim que a nossa mente tem um poder imenso. E muitas das vezes a gente deixa aquilo tomar conta do nosso coração. E os discípulos, eles deixou a mente deles ser cauterizada pela perca ali de Jesus. Eles acreditavam que Jesus ia descer daquela cruz, que ia ressuscitar. Eles queriam que fosse diferente. Glória a Deus. É verdade, Deus. Muitas das vezes nós pensamos assim, que Jesus vai agir de uma forma em nossas vidas e que Ele age totalmente diferente. Eu estava ali lendo a palavra e lembrando de um tempo que eu passei no processo. E às vezes eu falava assim, Senhor, Ele não está mais comigo, Jesus não está mais comigo. E meu esposo, ele viajava muito, trabalhava viajando, e eu morava ali no São Bento. E naquela época eu congregava ali na Vila Matias. Mas sabe quando a luta é tão grande? A luta é tão grande, mamãe, que a gente deixa tomar conta, aquela angústia, aquele aperto no peito. E eu ficava sozinha com os meus filhos. O Gabriel era pequenininho, tinha uns 3 aninhos. E aí eu me lembro que eu desci naquele morro, naquele dia, e estava indo ali na escola do Gabriel, e de repente eu passei no ponto de ônibus ali da Santa Casa, né? E assim, chorando e falando assim, Deus não fala mais comigo. E eu ficava questionando por que daquele processo. E aí um rapaz, eu lembro como se fosse hoje, ele me chamou, falou, moça, que eu olhei para trás. Aí ele falou assim para mim, olha, Deus manda te dizer que é Ele quem sabe, que conhece você, é Ele que esquadrilha o teu coração, é Ele quem sabe quem você é. Mas, e aí eu fui ali para casa, mas sabe quando você está tão angustiada que você fala assim, sabe, eu sei que Ele sabe, mas Ele que queria dizer comigo que não importava o que as pessoas pensavam, o que importava é o que Ele pensava de mim, irmãos. Ele saiu daquela cidade de Cajuru tão machucado que eu ficava pensando assim, meu Deus, por quê? Né? O que as pessoas vão pensar? E eu orava, e quanto mais eu orava, eu não ouvia Deus. Eu me lembro que eu fiz campanhas, mas por quê? Porque eu deixei a dor, irmão. Eu deixei a dor entrar no meu coração. Eu deixava a angústia ser maior do que o meu Jesus na minha vida. Jesus é desse jeito. E ali aqueles discípulos estavam a mesma coisa, eles estavam deixando a dor tomar conta deles e esquecendo do poder que tinha o nosso Jesus. Aleluia. E aí eu depois fui para a escola, voltei, aí eu fui ler ali em Josué, que ele tinha me mandado ler os versículos. E aí eu fui entender que o meu Jesus era maior e melhor do que todo o processo que eu tinha passado. Oh, aleluia, glória a Deus. E aí, irmão, quando eu deixei aquela dor, quando eu deixei Jesus entrar de novo na minha casa, eu fui restaurada. E aí eu fui voltando de novo a fazer a obra do Senhor com alegria. Então aqui, esse caminho trouxe alegria novamente para aqueles discípulos. Glória a Deus. Trouxe mais esperança para aqueles discípulos. Porque Glória eles já tinham a Deus. perdido a esperança. É Jesus, Às aleluia. vezes nós perdemos a esperança, né? Aqui nós estamos no caminho de Emaús, irmãos. Que cada dia, Eita Deus, aleluia. cada dia é uma prova, cada dia é uma batalha. Verdade, Jesus. Então o nosso caminho é sempre estar com Jesus. E aí eu penso assim, nós estamos caminhando todo dia, aquele pedacinho, porque vem momentos que você perde a esperança, vem momentos que você pensa que está sem fé, vem momentos que você deixa a angústia tomar conta de você, vem momentos que você tem medo, porque nós somos seres humanos, enquanto nós vivemos nesta terra, nós vamos passar por isso, né? E o mais lindo ainda, vamos ler. Eu fui lendo e fui assim refletindo e falando, Senhor Jesus, como o Senhor é lindo, como nós somos falhos, né? E como nós deixamos a nossa mente trazer algo ruim para o nosso coração. Então que nós possamos, irmãos, deixar menos, né? Deixar menos o medo, deixar menos a angústia tomar conta de nós, para que nós possamos sentir a presença do nosso Deus, amém? E mais adiante ele diz assim, e nós esperávamos que fosse Ele
o que remisse Israel. Mas agora, sobretudo, é já hoje o terceiro dia este que essas coisas acontecem. Aqui, como eu estou falando, eles não tinham mais esperança. Eles já tinham perdido a esperança, né? Em que Jesus ia voltar, que Jesus era o Cristo. Quantas das vezes nós perdemos as esperanças daquelas promessas que o Senhor faz para nós? E o Senhor tinha feito a promessa ali para eles, que Ele ia, mas Ele voltava. Mas aqui nós queremos para já, Eita, né? Deus, Irmãos, é verdade. Terceiro dia, e eles já tinham perdido a esperança. Meu Deus, aleluia. Quantos aí neste mundo já perderam a esperança que Jesus vai voltar? Meu Deus, é verdade. Meu Deus, Já é deixaram verdade. Jesus, já não consegue mais congregar, já não consegue mais orar, Meu Deus, não é consegue verdade. mais ler a palavra do Senhor, porque já perderam a esperança. Glória a Deus, aleluia. Se aqueles discípulos perderam a esperança com 3 dias, imagina hoje. Eita, Deus, é verdade, Jesus. Quantos já não conseguem mais congregar? Quantos não conseguem mais nem falar do amor de Jesus Cristo? Meu Porque Deus. já perderam a esperança. Nesta noite eu quero dizer para você que Jesus está te dando novamente a esperança. Que Jesus Glória está a te dando Deus, novamente aleluia. a paz, a alegria que você perdeu. Porque você hoje está no caminho de Emaús. E no caminho de Emaús está Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Nos dar a vida para nos Aleluia, salvar. glória a Deus. Mas nós temos que deixar nossos olhos espirituais abertos. Nós devemos deixar a angústia de lado, o sofrimento de lado e crer Glória a que Deus, Jesus é maior aleluia. que todo sofrimento. É verdade. Crer que Jesus é maior que todo o processo que já passamos. Glória a Temos que Deus, esquecer o aleluia. passado e viver no presente. Aqueles discípulos, eles estavam vivendo o passado. Eles esqueceram que o Senhor Jesus estava no presente, que Ele ia voltar. Meu Deus, Ele já tinha aleluia. voltado, igreja. Mas eles estavam ali sofrendo ainda a crucificação do nosso mestre. Eles estavam ainda sofrendo aquela angústia. Meu Deus, é verdade, Jesus. Mas glória a Deus que eles encontraram Jesus naquele caminho. Glória a Deus que muitas das vezes nós encontramos Jesus em nosso caminho. Ele está conosco todos os dias. Meu Deus, Que aleluia. nós não venhamos, irmãos, perder a nossa visão por coisas que nós venhamos passar nesta terra. Glória a Deus. É verdade que também algumas mulheres entre nós o maravilharam, as quais de madrugada foram aos sepulcros. Eles não estavam nem acreditando mais em nada. Mesmo ali as irmãs vindo falar para eles que viram o sepulcro vazio, mas eles estavam tão cegos espirituais, irmãos, que eles não estavam mais acreditando que Jesus tinha voltado, que Jesus ia voltar, que Jesus ainda era Jesus. É tão duro quando nós perdemos a fé. Meu Deus, aleluia. É tão duro quando nós não acreditamos mais no nosso Jesus. Porque quando você para de crer, quando você para de buscar, é porque você não acredita mais. Verdade, meu É que Deus. você já deixa aquele mal tomar conta do teu coração. Mas glória a Deus que o Senhor nunca nos deixa. Verdade, meu Deus, Os aleluia. discípulos ali deixaram tomar conta do seu coração, da sua mente, a angústia. Mas Jesus não deixou eles. Meu Deus, aleluia. Glória a No Deus. momento que Deus está mais conosco ainda, no momento de dor, de angústia, de tristeza. E ali o mais lindo que eu fico assim maravilhada é que Jesus não deixou eles, mesmo ele entristecido, mesmo Jesus falando, poxa, pensando, eles não creem em mim mais. Aleluia! Estão tristes. Mas Jesus chegou bem na hora, no momento certo. No momento certo que eles já não tinham mais esperança. Glória a Deus. Jesus aparece no momento que nós achamos que não vai mais dar certo. Jesus aparece. E ali Jesus conversando com eles. Aí quando ele fala assim, chegando à aldeia, para onde ele fez com que iam para mais longe. Aí Jesus caminhando com eles vai ouvindo que quando vai chegando, Jesus faz de conta que vai, né, para outro caminho. E aí eles falam assim, Glória a já Deus. se faz tarde. Aleluia. E convida Jesus para entrar na casa deles. Glória a Deus. Eu quero dizer nesta noite que quando nós estamos assim, entristecidos, busca o Senhor, pede para que Ele entre novamente em tua casa. Aleluia. Dobra os joelhos no teu quarto e fala, Senhor, entra aqui novamente no meu coração, tira essa angústia. Jesus. E às vezes Jesus está ali ao nosso lado, só está esperando o momento certo para entrar. Mas Ele precisa que você convide Ele. Assim como os
constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Glória a Deus. Quando você convida Jesus a entrar, ele entra. Aleluia. Jesus está ao nosso lado todos os momentos. Glória a Deus. Mas ele não invade o nosso coração, ele não invade. É, a nossa meu casa. Deus, de verdade. Ele não é como um inimigo que entra sem bater, sem ser convidado. Jesus nessa noite está apenas esperando o seu convite para novamente fazer morada em teu coração. Glória a Para novamente Deus, fazer aleluia. Você crer nele e buscar a ele verdadeiramente. E ali quando ele adentra naquela casa, irmãos, quando nós convidamos Jesus a entrar em nossa casa, nós voltamos a ter comunhão com o Senhor. Meu Deus. Porque quando você deixa Jesus, você perde a comunhão. Mas ele, quando eles, irmãos, mesmo entristecidos, quando eles convidam Jesus para entrar, ele está convidando assim a ter a comunhão novamente com o Senhor. Glória a Deus. E muitas das vezes nós estamos em momentos tão assim entristecidos, e às vezes você conversa com alguém que você sente uma paz. Já aconteceu isso, meu marido, você está angustiado de conversar com alguém, você querer estar mais próximo daquela pessoa, porque a presença do Senhor está ali. Glória a Deus. E aí quando Jesus entra, ele só reconhece Jesus quando vai partir o pão. Mas o lindo dessa história é que eles são hospitaleiros também. É. Jesus. E aí quando ele convida o mestre para entrar, e quando vai partir o pão, e aí é mais lindo, ele fala assim: aconteceu que estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e o partiu, e o deu. Abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu. Quando você volta a ter comunhão com o Senhor Jesus, os seus olhos espirituais abrem novamente. Glória a Deus, aleluia. Ali aquela mesa representa a comunhão. Quando eles se aceitaram ali, que eles tiveram comunhão com aqueles ali que ele achava que era um homem, que era o Senhor Jesus, eles voltou a ter comunhão com Jesus. Glória a Deus, Senhor, aleluia. os olhos espirituais deles. Maravilhoso. E aí eles começam a olhar para o outro e falam assim: era o mestre. Glória a Deus, aleluia. Eles se emocionam, irmãos, porque eles estiveram com Jesus o tempo todo, mas só foram reconhecer ao Senhor quando eles voltaram a ter comunhão com Ele. Glória a Então você Deus, só vai voltar a aleluia. sentir o Senhor, você só vai voltar a sentir a presença dEle quando você convidar Ele para entrar novamente em sua casa, e quando você voltar a ter comunhão com o Senhor Jesus. Oh, glória. E para você ter comunhão com o Senhor Jesus, você precisa convidá-lo, você precisa orar, você precisa estar com Ele à sua mesa. É verdade, meu Deus, Chame Jesus para aleluia. estar à sua mesa. Glória a Deus. Irmãos, não deixe a tristeza, não deixe a angústia, não deixe os acontecimentos afastar o mestre da sua vida, da sua casa. Glória a Deus, aleluia. Convida ele nesta noite para fazer morada, Oh, aleluia. para estar ali juntamente com o Senhor, na sua Glória ao mesa, teu nome, Jesus. para que você volte a ter comunhão com Ele. Aleluia. Glória a Nós temos Deus. comunhão com o Mestre, irmãos. Maravilhoso. Nossos olhos espirituais são abertos, nossos ouvidos espirituais. A gente começa a entender a palavra do Senhor Jesus, e nós começa a entender todo o processo que é passado é para o nosso melhor, é para o nosso bem. E ali eles ficaram tão maravilhados, né? Quando eles reconheceram que realmente o Mestre tinha ressuscitado. A alegria foi tão grande que eles voltaram lá para contar Glória a Deus. para os outros discípulos. Então, quando nós estamos cheios do poder de Deus, quando nós estamos com nossos olhos abertos espirituais, quando nós Aleluia. estamos com Cristo, o que nós queremos fazer? É falar do amor dele, Aleluia. Glória a Jesus. é falar dele. E ali eles foram contar que verdadeiramente o Senhor Jesus tinha ressuscitado. Glória a Deus. E que todo aquele povo que ali buscava o Senhor Jesus, que seguia Jesus para crer. Muitas das vezes, irmãos, nós passamos processos, nós passamos por coisas para que nós possamos contar para outros, para que os outros possam crer no nosso Jesus. É, meu Deus, Então, aleluia. que nós possamos nessa noite, né? É uma palavra curta, é uma palavra sucinta, que os irmãos leem e dá para entender. Mas assim, é o que a gente sempre tem que dizer para a igreja, né? Sempre relembrar, como meu esposo fala, que o nosso Deus, Ele sempre está ao nosso lado, não importa as dificuldades, não importa a situação.
Então, igreja, é o que eu tenho nesta noite para te dizer. Aleluia. Quando estiver triste, quando estiver angustiado, quando estiver ali sem esperança nenhuma, busque ao Senhor, porque Ele está ao seu lado. É só crer, é só convidar para entrar novamente em tua casa, é só ter comunhão com Ele, para que Ele possa novamente abrir Glória os a olhos Deus. espirituais Glória a e Deus. renovar a tua fé, irmãos. Porque quando nós temos fé, nós não perdemos. Simplesmente, às vezes, nós deixamos ali escondidinho, Verdade, Jesus. porque nós conhecemos a palavra do Senhor. Eles conheciam a palavra do Senhor. Eles só estavam cauterizados a sua mente e o teu coração por causa da dor, por causa da angústia. O que eu quero dizer, Deus não nos abandona. Muitas das vezes nós passamos problemas tão difíceis que nós achamos que Deus nos abandonou. Como eu disse aqui, teve um momento na minha vida que eu falei, Deus não ouve mais minha oração. Eu fazia campanhas à madrugada e eu ia para a igreja e não ouvia mais o Senhor falar comigo. Mas é porque Ele falava. É que eu, com a dor, eu não conseguia entender que Jesus estava ao meu lado, que Jesus estava dizendo comigo. E muitas das vezes nós deixamos isso, a dor, tampar ali o nosso mestre falando conosco, né? Então eu quero dizer nesta noite, nenhuma angústia, nada nos impede de ouvir a voz do Senhor Jesus. É só nós somente crer, é somente nós temos comunhão com Ele, amém? É essa a palavra que eu deixo nesta noite, é uma palavra curtinha. Glória a Deus, aleluia. Corações, né? Que nós possamos cada dia mais buscar o nosso Senhor Jesus. E é isso, igreja. Que nós não venhamos deixar a angústia, o medo, nada impedir a presença do nosso Senhor em nossas vidas, né? Aleluia. Que nós possamos a cada dia mais pedir a Ele orientação, pedir a Ele que nos oriente e nos mostre sempre o caminho certo para que nós Glória a possamos Deus. vencer todas as barreiras e nunca deixar de sentir o nosso mestre, amém? Aleluia. E eu agradeço já desde já a oportunidade, peço perdão se falei alguma coisa, né?